Suplá de tulipa mais fácil e econômico que você já viu. Vem comigo que eu vou te ensinar o tutorial completo. Para produzir esse suplá, eu vou utilizar aqui os fios da Amazônia, de espessura 6, na cor vermelho e cru. Vou utilizar também o multicolor da Barroco, a cor gramado, a agulha número 4 e tesourinha. Vamos dar início com o nosso anel mágico. Sempre deixo um espacinho aqui, ponho o meu dedão para segurar o meu fio, passo aqui o meu fio por trás dos meus 2 dedos, faço um X, apoio o meu dedão, segurando, passo esse fio para trás, passo por baixo do primeiro fio, passo a agulha por baixo do meu primeiro fio, puxo o segundo fio e passo por baixo do primeiro. Dou uma voltinha aqui, ó, com a minha agulha, viro aqui a minha agulha com a minha mão e puxo novamente aqui, ó, o segundo fio, passando ele por dentro dessa argolinha. Aqui nós temos o nosso anel mágico. Aqui nós vamos subir 2 correntinhas. 2 correntinhas. Nós temos a altura de um ponto alto. Vou fazer uma correntinha de separação, laçar a minha agulha, vou vir aqui dentro, vou continuar colocando o ponto alto. Aqui eu vou colocar um ponto alto. Uma correntinha de separação, laçada na agulha dentro do anelzinho, vou fazer mais um ponto alto. Uma correntinha de separação, laçada na agulha, aqui dentro eu vou colocar mais um ponto alto. No total, nós precisamos ter aqui dentro do nosso anel mágico 12 pontos altos separados por uma correntinha. Então, contando com as nossas correntinhas, que são também um ponto alto, nós temos aqui 1, 2, 3, 4 pontos altos separados por uma correntinha. Vamos continuar fazendo um ponto alto e uma correntinha de separação até completar aqui o total de 12 pontos altos separados por uma correntinha. Tenho aqui os meus 12 pontos altos separados por uma correntinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos altos separados por uma correntinha. Vou vir aqui, ó, nesse fiozinho que sobra do meu anel mágico e vou puxar, sempre segurando aqui, ó, os meus pontos altos e puxando. Deixa aqui esse anelzinho de vocês bem fechadinho, para a peça ficar bem bonitinha, alinhadinha, ó. Então, deixa bem fechadinho. Depois, no final, eu dou arremate aqui, tá? Então, aqui eu fiz os meus 12 pontos altos, falta aqui, ó, uma correntinha. Vou vir aqui, eu subi 2 correntinhas, então eu vou fechar na minha segunda correntinha. Quem trabalha subindo 3 vai fechar na terceira. Então, aqui, ó, primeira correntinha, segunda correntinha. Eu vou vir aqui, ó, dentro da minha segunda correntinha. Vou vir aqui, ó, dentro da segunda correntinha, vou introduzir a minha agulha e vou puxar aqui, ó, fechando com ponto baixíssimo essa volta. Fechei aqui a minha volta com ponto baixíssimo, vou caminhar com ponto baixíssimo aqui, ó, entre o meu espacinho. Fiz um ponto baixíssimo, então, aqui. Aqui eu vou subir 2 correntinhas, 1, 2 correntinhas. Vou laçar a minha agulha e aqui dentro eu vou fazer um ponto alto. No mesmo lugar, ó, eu vou vir e vou fazer aqui um ponto alto. Então, aqui nós ficamos com 2 pontos altos. Uma correntinha de separação, laçada na agulha, eu vou vir aqui, ó, no próximo espacinho entre os 2 pontos altos, dentro aqui, ó, do espacinho, e vou colocar mais 2 pontos altos. Um ponto alto, laçada na agulha, dentro do mesmo espacinho, mais um ponto alto. Então, aqui nós ficamos, ó, 2 pontos altos no primeiro espacinho, uma correntinha de separação, no próximo espacinho, 2 pontos altos. Uma correntinha de separação, laçada na agulha dentro do próximo espacinho entre os pontos altos aqui, ó, eu coloco mais 2 pontos altos. Um ponto alto, laçada na agulha dentro do mesmo espacinho, 2 pontos altos. Uma correntinha de separação, laçada na agulha, ó, no próximo espacinho, eu vou colocar 2 pontos altos. 2 pontos altos. Uma correntinha de separação. Dessa forma, nós vamos seguir aqui, ó, por toda a nossa volta, dando continuidade aqui, ó, em cada espacinho, nós vamos colocar aqui 2 pontos altos, sempre separados por uma correntinha. Vamos dar continuidade aqui por toda a nossa volta e chegando aqui, ó, a gente volta pra juntar. Vocês viram aqui que aqui, ó, meu anelzinho aqui, ele abriu, o que que eu faço? Eu já puxo ele, ó, pra deixar ele bem fechadinho. Eu preciso que esse anel, ele fique bem fechadinho pra minha peça ficar bonitinha.
Cheguei aqui, ó, próximo do meu último espacinho, fiz aqui 2 pontos altos, uma correntinha de separação. Dentro aqui, ó, do último espacinho, vou vir aqui e vou fazer 2 pontos altos. Laçada na agulha no mesmo espacinho, 2 pontos altos. Uma correntinha de separação, eu subi aqui, ó, 2 correntinhas. Vou vir aqui, ó, dentro da segunda correntinha e vou, ó, fechar com um ponto baixíssimo a minha segunda volta. Fechamos aqui, então, a nossa segunda volta. Vou vir aqui, ó, dentro, aqui são os 2 pontos altos juntos. Vou vir aqui, ó, nesse espacinho deles aqui e vou fazer aqui, ó, um ponto baixíssimo. Caminhar aqui em ponto baixíssimo até chegar aqui, ó. Então, eu caminhei aqui com um ponto baixíssimo, vou vir aqui pra dentro e vou fazer outro ponto baixíssimo. Fiz aqui, ó, o meu ponto baixíssimo, vou vir aqui e vou fazer 2 correntinhas. 2 correntinhas, laçar a minha agulha, vou vir aqui dentro do mesmo espacinho e vou fazer 2 pontos altos. Um ponto alto, laçada na agulha no mesmo espacinho, meu segundo ponto alto. Então, aqui nós totalizamos um bloquinho de 3 pontos altos, contando com as nossas correntinhas. 1, 2, 3, 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, laçada na agulha, eu vou vir aqui, ó, pro próximo espacinho, tem os meus 2 pontos altos juntos, vou vir aqui, ó, pro próximo espacinho, entre eles, e vou, ó, fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos dentro do mesmo espacinho. Uma correntinha de separação, laçada na agulha, venho aqui, ó, no meu próximo espacinho. Aqui tem 2 pontos altos, então, ó, dentro do próximo espacinho eu vou fazer 3 pontos altos. Um ponto alto, laçada na agulha dentro do mesmo espacinho. 2 pontos altos, laçada na agulha dentro do mesmo espacinho. 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, laçada na agulha aqui, ó, dentro do próximo espacinho. Mais 3 pontos altos. Dentro do mesmo espacinho, 2. Dentro do mesmo espacinho, 3 pontos altos. Então, aqui vai ser, ó, uma carreira de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Vamos fazer por toda a nossa volta desta forma, em cada espacinho, ó, 3 pontos altos separados por uma correntinha, até chegarmos aqui, ó, próximo do nosso início e fecharmos a nossa volta. Fiz aqui, ó, toda a minha volta de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Fiz aqui 3 pontos altos, uma correntinha de separação. Vou vir aqui, ó, no meu último espacinho, próximo do meu início, e vou fazer os meus 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos, uma correntinha de separação. Vou vir aqui, ó, na minha segunda correntinha, primeira, segunda. Vou vir na minha segunda correntinha e vou fechar esta volta com um ponto baixíssimo. Então, fechei aqui a minha terceira volta, vou caminhar aqui, ó, com pontos baixíssimos aqui, ó, entre aqui, ó, os 3 pontos altos, eu vou vir aqui, ó, nesse primeiro espacinho aqui, vou fazer um ponto baixíssimo. Vou vir aqui, ó, vou fazer o meu segundo ponto baixíssimo. E vou vir no meu espacinho, vou fazer o meu terceiro ponto baixíssimo. Então, aqui eu cheguei dentro do meu espacinho, agora nós vamos subir 2 correntinhas, laçar a minha agulha, vou colocar aqui mais um ponto alto. Então, aqui nós ficamos com 2 pontos altos, vou fazer uma correntinha de separação, laçar a minha agulha dentro do mesmo espacinho, eu vou colocar mais 2 pontos altos. Um ponto alto, laçada na agulha dentro do mesmo espacinho, 2 pontos altos. Então, aqui nós ficamos com um leque de 2 pontos altos, separados por uma correntinha e 2 pontos altos dentro do mesmo espacinho. Ou seja, um leque com 4 pontos altos. Vou fazer uma correntinha de separação, laçar a minha agulha, vou vir aqui, ó, no próximo espacinho e vou repetir novamente o meu leque. 2 pontos altos, 2 pontos altos. Uma correntinha de separação, laçar a minha agulha dentro do mesmo espacinho, mais 2 pontos altos. 2 pontos altos. Então, fizemos aqui novamente o nosso leque. 2 pontos altos, uma correntinha de separação e mais 2 pontos altos dentro do mesmo espacinho. Uma correntinha de separação, laçada na agulha. No próximo espacinho, eu vou fazer novamente o meu leque. 2 pontos altos, um ponto alto dentro do mesmo espacinho. 2 pontos altos. Uma correntinha de separação, laçada na agulha. Aqui dentro, eu vou colocar mais 2 pontos altos. 2 pontos altos.
Então, nós vamos seguir desta forma aqui, ó, por toda a nossa volta, fazendo o nosso leque de 2 pontos altos, uma correntinha de separação e 2 pontos altos, no mesmo espacinho, até chegar aqui, ó, no último espacinho pra gente fechar aqui essa volta. Cheguei aqui, ó, no meu último espacinho, antes de chegar aqui, ó, no meu início, fiz uma correntinha de separação, vou vir aqui nesse último espacinho e vou fazer o meu leque. 2 pontos altos, 2 pontos altos, uma correntinha de separação dentro do mesmo espacinho, mais 2 pontos altos, para formar aqui o nosso leque. Então, aqui nós temos o nosso último leque. Uma correntinha de separação, vou vir aqui, eu subi 2 correntinhas, 1, 2. Vou vir aqui, ó, na minha segunda correntinha, vou introduzir a minha agulha e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo, fechando aqui, ó, a nossa quarta volta. Vou caminhar aqui, ó, e tenho 2 pontos altos juntos aqui, né, do meu leque. Vou vir aqui entre esses pontos altos e vou fazer aqui um ponto baixo. Baixíssimo, um ponto baixíssimo. Vou vir aqui, ó, no espacinho do meu leque e vou fazer outro ponto baixíssimo. Vou subir aqui 1, 2 correntinhas, laçar a minha agulha e aqui dentro do meu leque eu vou colocar mais um ponto alto. Então, aqui nós vamos ficar com 2 pontos altos. Uma correntinha de separação, laçada na agulha, eu vou vir aqui, ó, entre os meus leques, nesse espacinho, eu vou colocar 2 pontos altos. Um ponto alto, dentro do mesmo espacinho, 2 pontos altos. Uma correntinha de separação, laçada na agulha, eu vou vir dentro do meu leque, nesse espacinho aqui de correntinha dentro do meu leque, e vou colocar 2 pontos altos. Um ponto alto, mesmo espacinho, 2 pontos altos. Uma correntinha de separação, laçada na agulha, ó, entre os meus leques, eu vou colocar 2 pontos altos. 2 pontos altos, uma correntinha de separação, vou vir dentro do meu leque, do espacinho do leque, e vou colocar 2 pontos altos. 2 pontos altos, uma correntinha de separação. Desta forma, nós vamos seguir por toda a nossa volta até chegar aqui, ó, no último espacinho. Fiz aqui os meus 2 últimos pontos altos, vou fazer aqui uma correntinha de separação, laçar a minha agulha, vim aqui, ó, no meu último espacinho, e vou fazer aqui os meus 2 pontos altos. Um ponto alto, 2 pontos altos, uma correntinha de separação. Vou vir aqui, ó, no próximo espacinho, na segunda correntinha, primeira e segunda. Introduzo a minha agulha na segunda correntinha e fecho aqui com um ponto baixíssimo. Vou vir aqui, ó, entre os meus 2 pontos altos e vou caminhar com ponto baixíssimo. Dentro do próximo espacinho aqui, ó, um ponto baixíssimo. Aqui eu vou subir 1, 2 correntinhas, laçar a minha agulha, vou colocar aqui dentro mais 2 pontos altos. Um ponto alto, laçada na agulha dentro do mesmo espacinho, 2 pontos altos. Então, nós formamos aqui o nosso bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, laçada na agulha dentro do próximo espacinho, eu vou fazer 3 pontos altos. Um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos, uma correntinha de separação, laçada na agulha dentro do próximo espacinho, eu vou fazer aqui os meus 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, laçada na agulha dentro do próximo espacinho, eu vou fazer novamente os meus 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos, uma correntinha de separação. Dessa forma, nós vamos seguir por toda a nossa volta, fazendo bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha, por toda aqui, ó, a nossa volta, até chegar aqui ao próximo nosso início e fecharmos a nossa volta. Fiz aqui 3 pontos altos, uma correntinha de separação, laçada na agulha, vou aqui, ó, no meu último espacinho, fazer aqui os meus 3 últimos pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos, uma correntinha de separação. Vou vir aqui, ó, primeira, segunda correntinha, introduzo a minha agulha na minha segunda correntinha e fecho aqui a nossa volta com ponto baixíssimo. Vou caminhar com ponto baixíssimo entre os pontos altos, um ponto baixíssimo, outro ponto baixíssimo, dentro do meu espacinho, mais um ponto baixíssimo. Vou subir aqui 1, 2 correntinhas, altura de um ponto alto, vou vir aqui dentro do mesmo espacinho e vou colocar mais 2 pontos altos. 1, 2 pontos altos. Aqui eu tenho, então, um bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, laçada na agulha, vou vir aqui, ó, no próximo espacinho, vou colocar 3 pontos altos. 1,
2, 3 pontos altos, uma correntinha de separação. No próximo espacinho, eu vou colocar aqui novamente os meus 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Então, dessa forma, nós vamos seguir por toda a nossa volta fazendo 3 pontos altos separados por uma correntinha. Esta volta é uma carreira de repetição da carreira anterior. Que nós fizemos aqui nessa carreira anterior, nós vamos fazer aqui novamente, que é a sequência de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Seguimos dessa forma por toda a nossa volta, até chegar aqui. Fiz aqui a minha correntinha de separação, laçada na agulha no meu último espacinho. Eu vou fazer aqui os meus 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos, uma correntinha de separação. Vou vir aqui, a primeira correntinha, a segunda correntinha. Vou introduzir a minha agulha na segunda correntinha e vou fechar com ponto baixíssimo essa volta. Vou caminhar aqui entre os meus pontos altos com ponto baixíssimo até chegar no meu espacinho. Cheguei aqui dentro do meu espacinho. Aqui nós vamos subir 2 correntinhas, 2 correntinhas, laçar a minha agulha, vou vir aqui dentro e vou colocar mais um ponto alto. Uma correntinha de separação, laçada na agulha, vou vir aqui dentro e vou colocar 2 pontos altos. 2 pontos altos. Então, aqui nós ficamos com o nosso leque de 2 pontos altos, uma correntinha de separação e 2 pontos altos. Uma correntinha de separação, laçada na agulha, no próximo espacinho, nós vamos fazer novamente o nosso leque de 2 pontos altos, 2 pontos altos, uma correntinha de separação no mesmo espacinho, mais 2 pontos altos. 2 pontos altos. Temos aqui novamente o nosso segundo leque. Uma correntinha de separação, laçada na agulha, no próximo espacinho, eu vou fazer novamente o meu leque de 2 pontos altos. 2 pontos altos, uma correntinha de separação, laça na agulha, dentro do mesmo espacinho, nós vamos fazer mais 2 pontos altos. 2 pontos altos, uma correntinha de separação e vou para o próximo espacinho. Então, essa volta é nesta sequência, nós vamos fazer essa sequência por toda a nossa volta de leque. 2 pontos altos, uma correntinha de separação e 2 pontos altos dentro do mesmo espacinho. Então, o nosso leque, ele é feito por 4 pontos altos e uma correntinha de separação. Então, desta forma, nós vamos seguir por toda a nossa volta até chegar aqui, ó, no nosso último espacinho para fecharmos aqui essa volta. Cheguei aqui próximo do meu início, fiz uma correntinha de separação, laçada na agulha, venho aqui ó, no meu último espacinho e vou fazer aqui novamente o meu último leque, que é 2 pontos altos, uma correntinha de separação e mais 2 pontos altos dentro do mesmo espacinho, formando assim o nosso último leque desta carreira. Vou fazer aqui uma correntinha de separação, vou vir aqui, ó, na minha segunda correntinha, 1, 2, segunda correntinha, introduzo a agulha e eu fecho aqui essa volta com ponto baixíssimo. Vamos caminhar aqui, ó, com ponto baixíssimo entre os pontos altos até chegar aqui, ó, nesse espacinho do meu leque. Dentro aqui do meu leque, eu vou subir 1, 2 correntinhas, laçar a minha agulha, dentro do mesmo espacinho, eu vou colocar um ponto alto. Então, aqui nós ficamos com 2 pontos altos, uma correntinha de separação. Vou vir aqui entre os meus leques e vou colocar nesse espacinho 2 pontos altos, um ponto alto, laçada na agulha, dentro do mesmo espacinho, 2 pontos altos. Então, temos aqui mais um bloquinho de 2 pontos altos, uma correntinha de separação, laçada na agulha, vou vir aqui, ó, no espacinho dentro do meu leque e vou colocar aqui 2 pontos altos, um ponto alto, 2 pontos altos. Uma correntinha de separação. Vou vir aqui, ó, entre os meus leques nesse espacinho e vou colocar mais 2 pontos altos. Um ponto alto, laçada na agulha, no mesmo espacinho, 2 pontos altos. Uma correntinha de separação. Desta forma, nós vamos seguir por toda a nossa volta, fazendo 2 pontos altos dentro do nosso leque, uma correntinha de separação e 2 pontos altos nos espaços entre os nossos leques. Por toda a nossa volta até chegar aqui, ó, próximo ao nosso início. Chegamos aqui próximo do início, fiz minha correntinha de separação, vou vir aqui, ó, no meu último espacinho e vou fazer aqui os meus 2 pontos altos.
Vou fazer uma correntinha de separação, vou vir na segunda correntinha, vou introduzir a minha agulha e vou fechar essa volta com um ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui entre os meus pontos altos com ponto baixíssimo, dentro do próximo espacinho aqui um ponto baixíssimo. E aqui eu vou subir uma, duas correntinhas, laçada na agulha, dentro do mesmo espacinho eu vou colocar mais um ponto alto. Então, aqui nós temos 2 pontos altos, uma correntinha de separação, laçada na agulha no próximo espacinho eu vou colocar 2 pontos altos. Um ponto alto, laçada na agulha no mesmo espacinho, 2 pontos altos. Uma correntinha de separação, laçada na agulha no próximo espacinho eu vou colocar novamente mais 2 pontos altos. Um ponto alto no mesmo espacinho, 2 pontos altos. Uma correntinha de separação, laçada na agulha dentro do próximo espacinho, nós vamos repetir e colocar 2 pontos altos. Desta forma, nós vamos seguir por toda a nossa volta. Essa carreira é uma carreira de repetição da carreira anterior. Então, na carreira anterior, nós fizemos aqui toda a nossa volta de 2 pontos altos separados por uma correntinha. Nesta carreira também, que nós iniciamos, nós vamos fazer da mesma forma da carreira anterior. 2 pontos altos, uma correntinha de separação e 2 pontos altos por toda a nossa volta até chegar aqui próximo onde nós iniciamos. Fiz aqui os meus 2 últimos pontos altos, a correntinha de separação, vou vir na segunda correntinha e vou fechar essa volta com um ponto baixíssimo. Vou caminhar entre os meus pontos altos fazendo ponto baixíssimo até chegar aqui dentro do meu espacinho, vou fazer um ponto baixíssimo. Aqui eu vou subir uma, duas correntinhas. Laçar a minha agulha, vou vir aqui dentro e vou colocar um ponto alto. Então, aqui dentro nós ficamos com 2 pontos altos, uma correntinha de separação, laçada na agulha no próximo espacinho, 2 pontos altos, dentro do mesmo espacinho, 2 pontos altos, uma correntinha de separação, laçada na agulha dentro do próximo espacinho, 2 pontos altos, 2 pontos altos, uma correntinha de separação, laçada na agulha, vem pro próximo espacinho e 2 pontos altos, 2 pontos altos, uma correntinha de separação. Desta forma, nós vamos seguir por toda a nossa volta fazendo 2 pontos altos. Da mesma forma que nós fizemos nas 2 carreiras anteriores. Então, aqui, esta volta que nós estamos fazendo, ela é a terceira volta de 2 pontos altos. Nesta volta aqui, pode ser que a peça de vocês, ela emborque, ela vira uma canoa, uma touca. E nas próximas voltas, que será o bico, a peça de vocês, ela vai consertar e vai ficar retinha, tá? Então, vamos seguir dessa forma por toda a nossa volta, fazendo aqui em toda a nossa volta essa contagem de 2 pontos altos separados por uma correntinha, até chegar aqui no nosso início para fecharmos essa volta. Fiz aqui o meu último bloquinho de 2 pontos altos, uma correntinha de separação, vou vir na primeira, segunda correntinha, vou introduzir a minha agulha na segunda correntinha e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Vou cortar aqui, deixar um espacinho para remate, cortar o meu fio, vou puxar o meu fio completamente aqui. Vou passar aqui, ó, por ponto alto de baixo aqui da correntinha, vou puxar o meu fio para frente, jogar, puxar ele, ó, para trás com a agulha. Aqui, eu vou descer, meu fio, ele tá aqui, então eu tenho que vir aqui, ó, essas argolinhas de baixo. Vou descer com o meu fio, passar aqui por baixo. Agora, eu vou abrir o meu fio. Abri aqui o meu fio, venho aqui novamente, pego uma perninha novamente, passo por aqui. E dou aqui o meu nozinho. Eu vou cortar bem rente. Como eu falei pra vocês, ó, emborca um pouco a peça. E aí, ela vai ajustar agora nas próximas carreiras do bico. Peguei aqui o meu multicolor na cor gramado. Vou começar aqui, ó, dando um nozinho na minha agulha. Começar aqui dando um nozinho. Venho aqui, ó, qualquer espacinho entre os 2 pontos altos. E aí, nós vamos fazer, ó, vou introduzir a minha agulha, vou deixar esse fiozinho aqui, ó, para o lado, pra gente já ir escondendo ele. Vou puxar aqui o meu fio, e então aqui eu tenho 2 voltinhas na agulha, eu vou puxar. E aqui nós vamos ter um ponto baixo. Vou vir aqui, ó,
no meu ponto alto. E vou fazer aqui um ponto baixo. Vou vir aqui no próximo espacinho e vou fazer um ponto baixo. No próximo espacinho, um ponto baixo. No ponto alto, um ponto baixo. Aqui, ó, antes de fazer esse daqui, eu já posso vir aqui e cortar esse excesso de fio que tem aqui, pra ele não ficar atrapalhando. Eu já corto ele aqui. Então, aqui, meu último ponto baixo foi entre aqui, ó, os pontos altos. Venho dentro do ponto alto, faço ponto baixo, no próximo ponto alto, um ponto baixo, no próximo espaço, um ponto baixo, no próximo ponto alto, um ponto baixo. Próximo ponto alto, ó, venho e coloco aqui o meu ponto baixo. Próximo espacinho, um ponto baixo, ponto alto, ponto baixo. Então, aqui nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto alto. Cada ponto alto aqui vai ser um ponto baixo. E no espacinho que nós colocamos de uma correntinha, será um ponto baixo. Então, no espacinho de correntinha, um ponto baixo. Em cima do meu ponto alto, um ponto baixo. No próximo ponto alto, um ponto baixo. No próximo espacinho, um ponto baixo. Desta forma, nós vamos seguir por toda a nossa volta, fazendo em cima de cada ponto alto um ponto baixo. Nós não fazemos correntinhas de separação, vamos apenas fazendo ponto baixo sobre ponto alto, e em cada espacinho aqui nós fazemos também um ponto baixo. Cheguei aqui, ó, próximo de onde eu iniciei, vou vir aqui, ó, no meu último ponto alto, e vou fazer aqui, ó, o meu último ponto baixo. Vou vir aqui, dentro aqui, ó, do meu ponto baixo, aqui, ó, primeiro pontinho, e vou fechar com ponto baixíssimo. Eu vou vir aqui no próximo, mais um ponto baixíssimo. Aqui eu vou subir duas correntinhas para dar altura de um ponto alto, mais duas correntinhas para dar separação. Então, aqui eu tenho duas correntinhas para a altura de um ponto alto, mais duas correntinhas de separação. Então, nós temos 4 correntinhas. Vou laçar a minha agulha, vou voltar aqui, ó, no mesmo espaço, e vou fazer aqui, ó, um ponto alto. Fiz aqui um ponto alto, aqui vai ficar o nosso ponto V. Vou laçar a minha agulha, vou pular aqui, ó, 1, 2, 3, no quarto espacinho aqui, ó, eu vou entrar com a minha agulha, vou fazer aqui no meu ponto V, que é um ponto alto, duas correntinhas de separação, laçada na agulha, no mesmo espacinho, faço novamente um ponto alto. Então, aqui nós temos o nosso ponto V. Laçada na agulha, sem nenhuma correntinha de separação, eu vou contar aqui, ó, aqui eu fechei, né? Então, aqui eu venho pro um espacinho, 2 espacinhos, 3 espacinhos, no quarto espacinho eu entro com a minha agulha, debaixo aqui do meu ponto, e faço, ó, um ponto alto, duas correntinhas, laçada na agulha no mesmo espacinho, eu vou fazer mais um ponto alto. Formando aqui o nosso ponto V. Laçada na agulha, eu vou contar 1, 2, 3, 4. No quarto espacinho, ó, entre os pontos baixos, eu vou vir aqui, ó, entre eles, e vou fazer aqui, ó, o meu ponto V, que é um ponto alto, duas correntinhas de separação, laçada na agulha no mesmo espacinho, mais um ponto alto, formando o nosso ponto V. Laçada na agulha, eu vou contar 1, 2, 3, 4. No quarto espacinho, ó, eu introduzo a minha agulha debaixo, ó, da correntinha, e vou fazer o meu ponto V, que é um ponto alto, duas correntinhas, laçada na agulha no mesmo espacinho, eu coloco mais um ponto alto, formando mais um ponto V.
Dessa forma, nós vamos seguir fazendo por toda a nossa volta, até chegar aqui, ó, onde nós iniciamos. Fiz aqui o meu último ponto V, vou contar 1, 2, 3, 4. O quarto espacinho tá dando aqui nas correntinhas que eu subi, então nós vamos vir na segunda correntinha que nós subimos e vamos fechar aqui com ponto baixíssimo. Vou vir agora com a minha tesoura e vou cortar esse fio para dar acabamento aqui, fazer o arremate nesta cor. Puxo completamente o meu fio, venho com a minha agulha de trás para frente, passo ela por baixo das correntinhas e puxo esse fio novamente para trás. Vou virar a minha peça e vou descer esse fio aqui para baixo, onde tem essas voltinhas aqui do meu ponto alto. Eu vou puxar o meu fio e passar por trás dessa voltinha. Venho com a minha agulha e separo o meu fio. Volto com a agulha novamente na mesma voltinha e pego uma perninha do meu fio que eu separei. E aqui eu vou dar o meu nozinho. Esse primeiro nozinho eu não fecho ele, não faço ele tão apertado. O segundo eu já aperto para não repuxar os meus pontos. Em seguida eu venho com a minha tesourinha e corto esse fio bem rente aqui, o nozinho. Pego o meu fio vermelho, venho com ele aqui dentro do meu ponto V e aqui eu vou prender ele dando um nozinho. Dentro do meu ponto V, eu pego e dou um nozinho mesmo para prender esse fio. Deixo essa partezinha menor para o lado para já ir escondendo. Venho aqui com a minha agulha e inicio aqui fazendo uma correntinha. Aqui eu vou fazer 2 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Vou laçar a minha agulha e aqui dentro eu vou colocar mais 4 pontos altos. No total, nós temos que ter aqui dentro 5 pontos altos para formar aí o ponto pipoca e formar a nossa flor. Então, contando com as correntinhas que eu fiz, nós temos que ter aqui 5 pontos altos. Vou soltar aqui a minha agulha, voltar aqui na segunda correntinha que nós subimos, vou introduzir a minha agulha. Vou passar essa voltinha que eu deixei, vou passar a minha agulha dentro dela e vou puxar essa laçadinha até ela sair aqui, ó, do outro lado. Venho aqui dentro, nesse espacinho da minha florzinha, puxo o meu fio aqui e fecho aqui fazendo um ponto baixo. Vou subir aqui 2 correntinhas, vou voltar nas 2 voltinhas aqui onde nós fechamos o ponto baixo e vou fechar uma e depois eu fecho 2 voltinhas. Vou passar a minha agulha dentro do espacinho novamente que tem por trás do meu ponto pipoca, vou puxar esse fio e vou fechar aqui fazendo um ponto baixo. Vou subir aqui 2 correntinhas, vou voltar aqui nessas 2 voltinhas que eu fechei o meu ponto baixo, vou puxar o meu fio e passar por dentro dessas 2 voltinhas. Depois, eu vou puxar o fio novamente e fechar essas 2 voltinhas, fazendo aí mais um ponto picô. Então, aqui nós temos 2 pontos picô. Volto novamente com a minha agulha por trás do fio, faço um ponto baixo, vou subir 2 correntinhas, 2 correntinhas, volto aqui na voltinha do meu ponto baixo, e puxo o meu fio, fechando essas 2 voltinhas. Fiquei com 2 voltinhas, eu volto novamente e fecho essas outras 2 voltinhas, formando mais um ponto picô. Agora, eu introduzo a minha agulha novamente dentro desse espacinho e fecho aqui com ponto baixo. Então, aqui nós temos 3 picô. Vou vir aqui com a minha tesourinha e já vou cortar aqui, ó, esse fio para dar um acabamento aqui. Fiz aqui o meu ponto baixo, eu venho e faço uma correntinha de separação. Venho nesse espacinho aqui, ó, entre os meus pontos V e vou fazer aqui um ponto baixo. Laço a minha agulha, venho dentro do ponto V e vou fazer aqui novamente 5 pontos altos. Um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos, 4 pontos altos e aqui 5º ponto alto. Então, aqui nós ficamos com 5 pontos altos. Vou soltar aqui, ó, o meu fio. Venho com a minha agulha aqui, ó, esse daqui é o meu ponto baixo. Eu venho aqui, ó, na cabeça do ponto alto, do primeiro ponto alto, e vou puxar aqui esse fio com a minha agulha até sair aqui por trás. Formou o ponto pipoca. Sempre vai ter esse espacinho aqui quando a gente fecha. Então, é nesse espacinho que nós vamos entrar para poder trabalhar. Fiz aqui, ó, um ponto baixo, vou subir
duas correntinhas. Vou voltar aqui nas duas correntinhas que tem, que eu fechei aqui o meu ponto baixo. Vou introduzir aqui, ó, passar a minha agulha dentro dessas voltinhas, vou puxar e depois puxo novamente, vou fechando as outras duas voltinhas. Entro novamente dentro desse espacinho, faço um ponto baixo, vou subir duas correntinhas, voltar aqui nesses dois pontinhos, fechar uma, depois fechar novamente outro pontinho. E dessa forma, nós fazemos 2 picôs. Vou fazer aqui mais um picô, subindo, ponto baixo, depois duas correntinhas, volto nas duas voltinhas do ponto baixo, puxo aqui e depois puxo novamente o fio por dentro das duas voltinhas. Venho novamente dentro desse espacinho e fecho com ponto baixo. Então, aqui novamente nós ficamos com 3 picôs, fecho aqui, faço uma correntinha de separação, um ponto baixo no espacinho entre os pontos V, e dentro do ponto V, novamente, nós vamos fazer a nossa tulipa. Se você ainda não sabe fazer a tulipa ou tem dificuldade, eu tenho um vídeo muito bem detalhado, que é o porta-copo de tulipas, onde eu ensino bem detalhadamente, passo a passo, como fazer a tulipa. Dessa forma, nós vamos seguir fazendo por toda a nossa volta, em cada espacinho aqui de ponto V. Dentro do ponto V, nós vamos fazer a nossa tulipa, e nesse espacinho entre os pontos V, nós vamos fechar com ponto baixo. Aqui, ó, eu tenho a minha tulipa com os 3 picôzinhos, fiz uma correntinha de separação, vou vir aqui nesse espacinho e vou fechar com ponto baixo. Fiz aqui o meu ponto baixo, eu vou vir aqui, ó, e vou fechar aqui, ó, nesse espacinho aqui de correntinha, eu vou pegar e vou fechar com ponto baixíssimo. Fechei aqui com ponto baixíssimo, venho aqui, corto o meu fio. E agora, eu vou fazer aqui o meu acabamento aqui, eu vou dar o meu arremate. Venho aqui, puxo aqui, ó, o meu fio para trás. Puxei aqui o meu fio para trás, eu viro aqui a minha peça do avesso. Vou descer com esse fio. Vou abrir aqui, ó, separar o meu fio. Volto novamente dentro da voltinha, puxo aqui o meu fio. Tô aqui o meu nózinho. Corto e está pronto. Finalizamos aqui a nossa peça.